Boa tarde, gente. É, Agora, a partir desse momento, a gente vai começar a trabalhar com videoaulas com vocês para a gente tentar melhorar o estudo de vocês, né? Então, essa vai ser a primeira videoaula com vocês e eu queria tratar do assunto a Revolução Industrial, que ela já apareceu em algumas atividades passadas. E como alguns alunos vieram me perguntar, tiveram dúvida nesse assunto, e como eu acho que ele é um conteúdo muito importante, eu resolvi começar por ele. Então, como o próprio nome já diz, a Revolução Industrial está ligada ao nascimento das indústrias, né? E o interessante dessa revolução é que ela tem uma data em que ela começa, que é no século XVIII. Só que, por outro lado, ela não tem uma data de fim. A gente continua vivendo na Revolução Industrial. A gente continua vivendo no momento em que a tecnologia ela se desenvolve muito rápido, né? Cada momento surgem novos produtos, novas tecnologias. Então a Revolução Industrial ela não se encerrou ainda. Então aqui eu coloquei nesse slide as condições que fizeram a Revolução Industrial acontecer. O nascimento das indústrias, ele vai começar lá na Inglaterra. Aí eu não sei se aparece, não dá para enxergar muito bem no mapa, mas a Inglaterra ela tá ali pertinho da França, do lado esquerdo da Europa. Ela é uma ilha. Então, o que está acontecendo na Inglaterra lá no século XVIII para que acontecesse o nascimento das fábricas? Uma coisa importante que aconteceu nesse momento foi a modernização da agricultura. Aconteceram algumas mudanças na agricultura. Por exemplo, surgiram novas formas de cultivar a terra, alguns novos instrumentos de você fazer as plantações e as pessoas que tinham acesso a essas melhores ferramentas de cultivar e de plantar, em geral, eram os grandes fazendeiros, não os pequenos fazendeiros. Então, o que vai acontecer? Os grandes proprietários vão conseguir produzir muito mais e ganhar muito mais dinheiro do que os pequenos fazendeiros, que muitas vezes acabavam produzindo só alimentos para si próprios e às vezes nem isso eles conseguiam. Então, o que vai acontecer nesse momento é que vários pequenos proprietários de terra, pequenos fazendeiros, eles vão começar a vender suas terras para esses grandes proprietários que têm mais dinheiro para investir e conseguem produzir muito mais e ganhar muito mais dinheiro. E essas pessoas os pequenos proprietários que vendem as suas terras, eles vão acabar saindo do campo e procurando trabalho nas cidades. Isso vai gerar uma grande massa de pessoas que não têm uma ocupação, não têm um trabalho, eles vão estar disponíveis para trabalhar nas fábricas assim que elas surgirem. Outra coisa que faz a Inglaterra ser um país onde surgiram as fábricas primeiro foi que a Inglaterra tinha uma reserva muito grande de carvão. E o carvão vai ser a primeira fonte de energia a ser usada para mover as fábricas. E, por fim, outra coisa que permite que a Inglaterra seja pioneira nesse processo do nascimento das indústrias é que a Inglaterra ela tinha colônias em várias partes do mundo. Ela tinha colônia na América, na África, na Ásia. Isso vai fazer com que ela desenvolva muito a navegação. Ela vai ter navios muito desenvolvidos e preparados para vender mercadorias nessas colônias. Então, quando começa a industrialização na Inglaterra, eles vão estar prontos para conseguir vender esses produtos que as fábricas fazem
para outros lugares do mundo. E isso faz eles ganharem um monte de dinheiro. Aqui nesse próximo slide eu queria tratar sobre como as formas de trabalho elas mudam a partir da Revolução Industrial. Então, antes do século XVIII, a gente tinha o trabalho ele era artesanal, que a gente chama. Igual esse quadrinho à esquerda que tem um sapateiro. No trabalho artesanal, o artesão ele controla o ritmo do trabalho dele. Então, ele vai controlar de que horas a que horas ele vai trabalhar, que dia que ele trabalha, o quantos sapatos ele vai fazer num dia ou numa semana. Ele compra o material, ele prepara todo o sapato, o processo inteiro, do começo ao fim. E é isso que caracteriza esse trabalho artesanal. Agora, quando começam a surgir as fábricas, a gente tem a manufatura. Na manufatura, o que acontece? Você vai ter um comerciante que ele vai contratar vários artesãos para trabalharem para ele. Então, o artesão não trabalha mais para si próprio. Então, na manufatura, quem escolhe o horário de trabalho não é mais do artesão, é o patrão dele. E é esse comerciante, o patrão, que vai controlar também quanto as pessoas devem produzir. Bom, e por fim, a forma de trabalho que a gente tem hoje, mais presente, é a da maquinofatura, que é um trabalho que envolve muita tecnologia, às vezes é feito por robôs que substituem as pessoas, e é uma forma de trabalho em que o operário que está lá na fábrica, ele não tem controle sobre o horário de trabalho dele, não controla quantas horas ele trabalha, e também ele ele acaba não tendo noção de todo o produto. Nem o sapateiro, ele fazia o sapato do começo ao fim, então ele sabe tudo sobre como produzir um sapato. Agora, uma pessoa que trabalha numa fábrica que constrói carros hoje, por exemplo, ela pode trabalhar num setor em que ela só produz um pneu. Então, ela tem noção da produção do pneu, mas não consegue imaginar como você monta um carro inteiro. Aqui no próximo slide estão as fases da Revolução Industrial. A primeira fase ela começa no 1750 aproximadamente, e ela está envolvida com a produção de algodão. Então, as primeiras indústrias que surgem vão ser as indústrias relacionadas à produção de tecido. Por quê? Antes desse momento, a Europa ela não tinha uma produção muito grande de tecido. O que os europeus faziam era comprar sedas e tecidos que vinham da China e da Índia. Só que, em alguns momentos, quando o tecido da Índia e da China começa a ficar muito caro, os ingleses acham que é uma oportunidade deles investirem na produção de tecido no próprio país. Então vão ter vários fazendeiros que começam a trabalhar com a criação de ovelhas para a produção de lã. E começa as primeiras indústrias se desenvolvem para suprir essa necessidade de tecidos e não mais só comprar dos que vinham da Índia e da China. E também, outra coisa que é importante falar é que nessa primeira fase, ela está muito ligada à fonte de energia que eles usam vai ser o carvão. Já na segunda, a fonte de energia principal é a eletricidade, que a gente usa até hoje, né? E também na segunda fase da Revolução Industrial, que vai de 1850 a 1950, a gente tem o desenvolvimento dos meios de comunicação. Então, é nesse momento que você tem a criação do telefone, tem a criação do rádio, que vai mudar bastante a vida das pessoas. Porque antes, se você quisesse se comunicar com uma pessoa que vive
numa cidade distante, num lugar distante de você, ia demorar vários dias até você conseguir escrever uma carta, essa pessoa receber a carta, escrever uma resposta. Poderia levar dias ou semanas para isso acontecer. Agora, com o telefone, com o rádio, as pessoas se comunicam com as outras muito mais rápido. E já na terceira fase da Revolução Industrial, que começou em 1950 e dura até hoje, a gente tem mais um desenvolvimento dos meios de comunicação, com o surgimento dos computadores, da internet, e a gente também tem o surgimento dos robôs, né? Que cada vez mais a gente tem o desenvolvimento deles e a gente não sabe ainda quais serão as consequências para o nosso futuro do surgimento de robôs cada vez mais desenvolvidos e cada vez mais substituindo os trabalhos que são feitos por pessoas, né? Aqui, nesse próximo slide, eu quis colocar para vocês sobre as condições dos trabalhadores nessa época. A gente tem um fenômeno que a gente chama de alienação do trabalhador, que é, que nem eu já tinha comentado antes, no trabalho artesanal, a pessoa, que nem o sapateiro, artesão, ele tem controle e consciência sobre todo o processo de produção de um sapato. Já na produção atual, uma pessoa que trabalha na fábrica, lá que tem a linha de produção passando, ela pode, principalmente quando surgiram as primeiras fábricas, ela trabalha com um trabalho muito específico. Ela pode estar, por exemplo, lá só apertando parafuso. E aí ela não tem consciência de toda a produção do que ela está fazendo. Ela tem consciência só daquele pedacinho que ela faz, repetitivamente. Outra coisa que acontece que nem eu coloquei no segundo item, a utilidade do desemprego. Para os donos das indústrias, o desemprego era uma coisa útil. Por quê? Quanto maior for o número de desempregados, mais o dono da indústria consegue baixar o salário. Por quê? Porque se tiver alguém reclamando do salário dele, o dono da indústria simplesmente pode falar: bom, se você não quer esse trabalho, eu posso chamar aquela fila de pessoas que estão implorando para trabalhar. Então ele consegue, como tem muita gente desesperada por trabalho, ele pode fazer as pessoas trabalharem por um salário bem baixo. E com isso ele ganha bastante dinheiro. Outra coisa que caracteriza nesse momento a vida dos trabalhadores é uma jornada muito longa de trabalho. Então as pessoas trabalhavam 14 horas, 16 horas. Era um trabalho muito exaustivo, muito cansativo. E outra forma de você pagar salário do dono da indústria, pagar salários baixos para as pessoas, era contratando mulheres e contratando crianças, igual tá aí na foto. Que as mulheres e crianças, em geral, aceitavam trabalhar por salários menores. Por fim, para a gente terminar essa aula, eu queria comentar sobre o impacto ambiental da Revolução Industrial. E nesse slide eu coloquei uma foto do Coliseu, que era uma arena lá da Roma Antiga, e do outro lado, do lado direito, uma imagem sobre as fábricas na Inglaterra. Então, por que eu fiz isso? Para trabalhar com vocês a ideia de que o ser humano, em toda a história, ele causou impacto na natureza. Então, por exemplo, lá na Roma Antiga, que eles tinham essas arenas, eles colocavam ali, tinha as pessoas na arquibancada assistindo, e eles colocavam escravos lutando entre si, ou escravos lutando contra animais. Então, muitos animais foram mortos nessas arenas, para o entretenimento dos romanos. Isso causou uma extinção de animais, tanto na Europa quanto no norte da África. Já na Revolução Industrial, então a gente continua tendo esse impacto sobre a natureza, só que ele cresce muitas vezes.
Então a gente tem uma poluição do ar muito maior, uma poluição da água muito maior do que a gente já teve antes. E isso está levando, nesse momento, ao processo de aquecimento global. A temperatura da Terra ela cresce, vem crescendo com o passar dos anos, o que pode provocar uma extinção em massa, então uma extinção de vários animais e várias plantas, e até ameaçar a vida do ser humano. A gente pode chegar ao momento de extinção do ser humano, se a gente continuar agredindo a natureza nesse mesmo ritmo que a gente vem agredindo. Bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outra das atividades, pode me procurar, tá bom? Tchau, gente!